podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que você, querendo ou não, influencia ou já influenciou seu jeito de ser, seu comportamento, e eu tô falando de moda. Quem tá aqui comigo é a Suzy Cristina Lee, que é estilista, e a Rebeca Lee, que tá no 4º semestre do curso de moda. E só para avisar todo mundo rapidinho aqui, o sobrenome delas é igual, mas elas não são parentes, hein? Voltando para nossa conversa, bem-vinda, Suzy. Conta aí pra gente como você foi parar no curso de moda e um pouco da sua trajetória profissional desde a época da faculdade. Oi, Oscar. Oi, Rebeca. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite. Eu entrei na moda, assim, quando eu estava no colegial, eu sempre fui de humanas. Então, na verdade, eu estava na dúvida entre psicologia, propaganda e marketing e moda. Eu lembro que realmente eu sempre gostei da roupa em si. E quando eu fui crescendo, entrei na adolescência, também. O que me pegavam eram as roupas que eu via. Então, eu percebi que eu gostava de olhar os modelos de roupa, eu gostava de olhar as cores, eu gostava de olhar as produções, né? Os looks nas vitrines e tudo mais. Então, era uma coisa que me fascinava. Meus pais, eles tinham uma loja de roupa, mas eles revendiam. Eu ajudava principalmente nas férias, mas como era revenda, eu ajudava no caixa, eu fazia fechamento, né? Ajudava a ver o estoque, ajudava a arrumar arara. Minha mãe chegava de viagem com aquele monte de roupa, então tirava do saquinho, colocava etiqueta. Então eu tinha muito contato com essa coisa de roupa, de loja, vitrine, coleções, e decidi fazer moda. Falei com ela me apoiou, meu pai mais ou menos, não ficou muito feliz, porque naquela época, para o pessoal mais velho, era medicina, direito ou engenharia. Fora isso, não existia outra profissão, né? Então, quando eu falei que ia fazer moda, meu pai ficou meio assim, mas também não foi super contra. E aí mudamos para São Paulo, porque eu fui até então criada em Belo Horizonte. Eu li ali a descrição do curso, me identifiquei muito, fiz o vestibular, passei, e desde o primeiro dia de aula, nossa, super gostei. Entrei na Santa Marcelina e amava todas as aulas e tudo, e eu falava, nossa, acertei, é aqui mesmo que eu quero ficar. Aí, quando mudamos aqui para São Paulo, meus pais começaram a fazer confecção. Quando eu ainda estava na faculdade, pensei, não, vou trabalhar na confecção dos meus pais, né? E aí eu fui para lá, mas em menos de 6 meses ela falou, olha, filha, acho que não vai dar certo aqui, tá? Enfim, era aquela coisa da velha geração com a nova geração. Aí no meio do caminho, né, dos 4 anos, lá para o 3º ano eu tive uma crise também, porque eu falei, nossa, eu acho que eu não estou no curso certo. E isso principalmente porque o Santa ele é muito focado em criação. E eu não sou da área muito de criação, eu sempre fui muito mais comercial, tanto que depois, assim, vocês vão ver na minha trajetória, eu sempre quis trabalhar em empresa, meu foco sempre foi comercial, nunca quis ter a minha marca, nunca fui aquela criadora que sonhava em fazer desfile, porque eu falava, nossa, isso não é para mim, não tenho a mínima vontade, não, eu não sonho em sair por último na passarela e ter as minhas criações, assim, realmente isso era muito claro para mim desde o início. Mas aí, o que aconteceu? Comecei a procurar estágio e quando eu comecei a viver na vida real e colocar a mão na massa, aí eu me reapaixonei pela profissão, não exatamente pelo curso, porque aí eu comecei uma contagem regressiva de não vejo a hora de sair daqui para eu conseguir trabalhar no mundo real. E aí, o que aconteceu? No último ano eu entrei numa marca, na época ela era mais conhecida, né? Hoje em dia ela ainda existe, chama Carmin. Entrei lá como estagiária, fiquei lá uns 4, 5 anos e comecei bem de baixo. Ficha técnica, assistente de estilo, depois virei estilista, né? E aprendi muita coisa. De lá recebi uma proposta e fui trabalhar em Santa Catarina, no grupo AMC. É um grupo que tem fábrica de tecido e eles compraram algumas marcas.
e realmente lá era uma indústria, né? O tamanho, a proporção já era outra. E lá eu falo que foi minha pós-graduação, porque lá eu aprendi a trabalhar de uma maneira muito mais organizada, muito mais planejada, porque ali a esteira, né, a engrenagem era gigantesca, em todos os sentidos. Então era aquela coisa assim, não é mais, estou brincando de ser estilista, era uma coisa assim que gerava muito mais verba, né? Era uma marca que também participava da São Paulo Fashion Week, era tudo muito mais gigantesco, assim. Lá eu fiquei acho que uns 4 anos, mais ou menos. Aí por volta dos 30 resolvi casar. E aí o que eu fiz? Abri uma consultoria de moda, porque não dava mais para continuar num ritmo louco de trabalhar em marca de moda. Aí na consultoria também foi muito bacana, fiquei um tempo como uma sócia, depois era em São José do Rio Preto, porque eu cheguei a morar lá também. Depois vim para São Paulo porque eu fiquei grávida, então não queria viajar tanto. Então era uma empresa super enxuta, era pequenininha, e um pouco antes da pandemia eu resolvi ir para o online, investir no online, e junto com isso eu comecei a investir no YouTube, nas redes sociais. E hoje em dia, o que acontece? Eu dei uma reduzida no trabalho, hoje eu atendo clientes muito pontuais, porque eu estou focando muito também nos meus filhos, na minha família. Sabe quando vai tendo ciclos assim, né? E você, Rebeca, como você chegou ao curso de moda? A minha história é um pouco parecida com a da Suzy. A minha área era um pouco mais de humanas e biológicas, mas sempre foi muito para humanas. E no começo eu pensei em medicina, não vou negar. Mas eu acho que era muito porque não sabe o que fazer, é o caminho mais seguro, e na época estava todo mundo fazendo medicina. Uma das coisas que me ajudou também a escolher moda foi porque meus pais também, eles trabalham com isso, né? Eles têm confecção. Eu sempre cresci, assim, vendo, né, o ambiente, como que era. Às vezes eu ia pra loja, eu via o que acontecia, via o que acontecia dentro, né? Então, toda a produção, toda a organização. Sempre tive contato desde muito nova. De vez em quando eu vou lá, sim, e aí eu ajudo meus pais. Eu fico mais na parte geral, assim, tento em ajudar a atender as clientes, como ajudar no caixa. E aí eu também ajudei algumas amigas minhas nas marcas dela, ajudar nas fotografias, ajudar a fazer styling. A minha paixão por moda, assim, começou nas lojas de roupa, assim, às vezes não era nem por causa dos meus pais, era porque eu via, eu gostava, eu queria fazer aquilo, eu queria trabalhar com aquilo. Meu senso de estética, assim, era muito, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa visual, então eu queria trabalhar com roupa, eu queria trabalhar com moda. E eu sempre também fui muito apaixonada por esse mundo. Eu sempre gostei muito, assim, sempre quis estudar muito e eu sabia que eu queria alguma coisa com isso. E moda pra mim ainda era uma realidade meio distante, né, fazer moda, porque tem aquele estereótipo, né, que pra entrar em moda você tem que ser uma pessoa super criativa e eu não sou muito criativa, né, eu não me considero uma pessoa muito criativa. Eu tenho que desenhar muito bem, uma das coisas que eu odiava era desenhar, então eu tentei fugir assim, mas acabei indo pra moda no final. Vocês duas já tinham uma certa ligação com o universo da moda por conta das suas famílias, né? Mas de que formas o curso mostrou novas possibilidades para vocês? Como ele abriu a mente, mudou o jeito de vocês olharem a moda e muito além disso também, né? Quando eu entrei na faculdade de moda, eu tinha aquela visão assim, moda é roupa. Não pensava em sapato, não pensava em acessório, nada. Você começa assim com um tipo de pensamento, só que lá dentro você aprende joalheria, você aprende sobre sapato, você aprende a fazer anel, você aprende sobre estilismo, você aprende sobre teoria da cor, sobre estamparia. Então é um leque assim que você pode escolher. Então, o que começou a realmente a faculdade me trouxe que abriu a mente, assim, explodiu, foi primeiro as aulas teóricas de arte, né? Então, história da moda, história da arte. E teve uma matéria que era laboratório de criatividade. Quando eu li esse nome, eu já falei, gente, o que é essa aula? Porque eu também não era criativa, né? Eu ficava, gente, mas como é que é isso? Criatividade se ensina? Como assim? E era isso. E aí, as primeiras aulas, para mim, eram uma viagem, sabe? Porque ela falava, você tem que andar com um caderninho, toda ideia que você tiver, você anota, você achou, sei lá, você passou por um portão de ferro, você achou aquela forma bonita, você dá uma desenhada, você viu uma textura. Apesar de, desde o começo, eu ter contado aqui que eu nunca fui de criação nesse sentido autoral,
de querer ter minha marca, de querer me expressar, colocando ali o meu olhar nas roupas que eu crio para minha marca, né? Porque tem estilistas que são muito autorais. Mas eu tinha muito esse lado de criação que gosta de pesquisar e gosta de pegar referência e inspiração. Mas o que explodiu a minha cabeça na faculdade foi essa riqueza de referência, de inspiração, de fontes para beber que eu não sabia que existia, né? Que eu não imaginava. Uma das coisas também que bombou minha cabeça, assim, que eu realmente não esperava, foi que logo no começo do curso, primeiro ano, a gente aprende muita coisa sobre cultura, sobre sociedade, porque antigamente, assim, era uma coisa que eu não sabia que estava ligada, né? Eu achava que moda é, sei lá, estudar roupa. Mas assim que eu entrei na faculdade, isso quebrou, assim, na minha cabeça. Eu falei, não, isso não é só estudar roupa. É por que que a roupa tá sendo formada desse jeito? O que que essa coleção tá querendo dizer? Que história ela tá contando? Então ela está diretamente ligada com tudo que acontece no mundo, seja uma crise econômica, seja uma guerra, sempre vai ter assim alguma história para contar e sempre está muito ligado com os acontecimentos do mundo. Então é muito importante. Eles querem apurar assim nosso senso de cultura, está muito ligado à sociologia e é uma coisa que eu não esperava assim de jeito nenhum. A gente tem que entender o contexto que a gente vive, a gente tem que entender de comportamento humano, porque realmente está muito ligado. A moda é um reflexo do que está acontecendo, ou do que as pessoas estão buscando, ou de um sentimento, né, que eles falam, que é um sentimento que está ali num pano de fundo de uma sociedade específica, ou agora, como está tudo tão globalizado, né, de uma geração específica. Então, a moda realmente, assim, se a gente for olhar por esse ângulo, não é só roupa, a moda é comportamento também, né? Muitas vezes eu acho que ela influencia o comportamento e muitas vezes ela é influenciada, ela é desenvolvida por conta de um comportamento ou, né, de algum acontecimento grande ou um sentimento que está permeando toda a sociedade. E no começo, assim, nas primeiras aulas eu não entendia muito. Eu falava, gente, mas estão viajando, né? O que é isso? Estão forçando a barra. Mas aí, quando você começa a ter mais aula e eles começam a mostrar história da moda, por que que a peruca era assim, por que que o sapato era assim, por que que a roupa tinha tantos botões, fechava daquele jeito, não é só porque era bonito. Tinha uma função, tinha um porquê, ou tinha ali uma demarcação de status, assim, tudo tinha um motivo, né? Eu acho que nos primeiros 2 anos da faculdade também é muito isso. Eles querem desenvolver a capacidade de expressão que a gente tem, capacidade de criação e essa capacidade da gente conseguir expressar o que está dentro, o que a gente está sentindo, por que isso está acontecendo. E aí, mais para os últimos 2 anos, eu acho que é mais voltado mais para a parte de comércio. A Rebeca, ela faz Santa Marcelina como eu fiz. É uma faculdade muito voltada à criação. Mas não é toda a faculdade de moda que tem essa pegada. Tem faculdade de moda que está muito mais focada em negócios da moda, numa parte mais ADM. Então, acho que a pessoa que quer fazer moda, primeiro ela tem que saber para que lado eu quero ir, para pesquisar e realmente entrar numa faculdade que bata ali com o caminho que ela quer seguir. Além dessa questão de estimular a criatividade, de ampliar o repertório cultural dos estudantes, o curso também dá uma boa base de desenho e costura, por exemplo. É melhor entrar já sabendo um pouco dessas duas técnicas ou não precisa? Quem nunca costurou um botão, por exemplo, consegue acompanhar bem o curso? Eu tenho que, para mim, que na faculdade a gente aprende tudo. A gente aprende a desenhar, a gente aprende a costurar. Você vai costurar muito, tipo assim, muito. Você aprende, assim, no segundo semestre, primeiro semestre a costurar, dar uns pontinhos aqui, dar uns pontinhos ali, mas no terceiro semestre você já tem que fazer uma calça. No quarto semestre você tem que montar dois looks, assim. Então, é treino, 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 prática, prática, prática o tempo inteiro, assim, sem parar. Mesma coisa com desenho. É bom, ajuda, né? Tem uma bagagem, um pouco de conhecimento, mas se você não souber também não tem problema, porque isso a faculdade te ensina e você vai treinar muito. E desenho, a minha professora de desenho falava que ela preferia alunos que não desenhassem, porque ela ensina o traço, né? Cada pessoa tem o seu traço, a gente desenvolve muito o nosso traço único, assim, ao longo do curso, principalmente nos primeiros 2 anos. Mas a minha professora de desenho técnico, que era desenho de moda, desenho de mulher, desenho de homem nu, assim, croquis, ela falava que ela preferia que a gente não desenhasse antes,
para ela conseguir moldar o nosso desenho, entre aspas. É porque no caso do desenho, tem vícios, né? A pessoa que gosta muito de desenhar, às vezes ela entra já com um vício que para o desenho de moda, para fazer ali um croquis, né? Que é aquela bonequinha e tudo, já é que nem você entrar na autoescola já sabendo dirigir, né? Você faz algumas coisas ali que na prática até dão certo, mas assim, poderia estar melhor. Mas entrar na faculdade sabendo costurar, tendo noções de modelagem, eu acho que assim, ajuda muito, com certeza. Mas eu entrei sem saber nada, fiz ali o básico que tinha que fazer, sofrendo, e depois, tchau, beijo, não me liguem mais, porque eu não quero costurar nem quero modelar. Agora, assim, é bom ter uma noção, porque na vida real, quando você está trabalhando numa marca, seja sua, seja numa, né, você como estilista numa marca, mas é importante você ter uma noção, porque quando você imagina um modelo, você tem que saber se aquilo ali dá para ser executado na vida real ou não. Porque no papel você desenha o que você quer, do jeito que você quer, o volume que você quer. Tem que ter conhecimento técnico, porque senão você não consegue realizar o que você está imaginando ali de modelo de roupa. Resumindo, né? Precisa entrar sabendo desenhar e costurar e modelar? Não precisa, mas é bom. Dessas 3 habilidades, eu acho que se você não sabe desenhar e você não quer trabalhar com ilustração de moda, você não precisa ficar estressado que você não desenha maravilhosamente. Porque no dia a dia de uma marca de moda, de uma empresa, seja pequena, média ou grande, a gente não desenha assim a blusa com o franzidinho, com luz, sombra, não precisa ser aquele desenho que parece uma foto. Você desenha a peça esticada, você usa régua, não tem como ficar tão feio assim o desenho, entendeu? É o desenho técnico que a gente chama. Então, para isso, você não precisa ter aquela super habilidade de desenho, mas você tem que saber desenhar bem e tem que ter noção de proporção, porque senão o modelista que vai fazer a modelagem da peça, você vai desenhar uma coisa e ele vai entender errado, se você não souber se expressar através do desenho técnico. Assim, a gente aprende tanto costura, como modelagem, como estilismo, então você aprende sabendo um pouquinho de tudo, para justamente não acontecer esse erro de você desenhar, pedir para a modelista fazer e a modelista falar, não dá para fazer isso. Fora que hoje em dia também eu acho que tem muitos programas de computador que já não precisa desenhar à mão, com a régua e tudo e tal. E pensando nessas habilidades que vocês comentaram agora, que tipo de estrutura aí, como um ateliê, né, é importante que a faculdade ofereça justamente para permitir que o estudante desenvolva na prática esse lado da costura, do desenho, daí coisas que vão além da sala de aula tradicional que a gente conhece, né, com as carteiras e a lousa só. Eu acho que é importante ter uma sala com bastante máquina de costura. Porque em tempo de entrega, nossa, aquilo lá lota, fica cheio, e aí você fica sem paciência. E aí, se a máquina quebra, então, vixe Maria, tem que procurar outra. Parece assim, competição de quem chegar primeiro na máquina e pega aquele lugar. Tem sala de ateliê de modelagem, que tem essas mesas grandes para você esticar o tecido, cortar. Uma coisa também importante que a gente usa muito na faculdade, é muito difícil de ter em casa, é o bonequinho, né? A bonequinha pra gente conseguir fazer as roupas. Aquilo lá vale ouro. Tem que ter bastante na faculdade também, vira disputa. Esse bonequinho que a Rebeca comentou é um manequim, parecido com esses que as lojas usam nas vitrines, mas ele tem ali as proporções de uma pessoa e ele é todo de tecido. Então, a modelagem você consegue fazer direto no papel, ou você faz a mulagem, que é o tecido direto nesse boneco, e você vai criando os volumes, as formas, e depois você passa, estica e transforma isso em modelagem de papel, né? E realmente é muito importante ter, porque é caro e não é todo mundo que consegue ter um manequim, a máquina de costura, enfim, né? Esse maquinário mais caro. E o curso é difícil? O que é mais desafiador ao longo dos semestres? A faculdade de moda, ela exige muito. Não é só recortar, colorir. Tem trabalho ali que era de teoria das cores que eu varava a madrugada para fazer, porque eu tinha que acertar aquela cor de novo exatamente. Aí eu pintei fora da linha, eu tinha que fazer de novo aquele bendito círculo cromático. Então, assim,
É uma coisa assim que você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma dedicação. Se você quer evoluir como, né, profissional dentro de moda, você tem que desenvolver todas as habilidades. Não adianta você ficar só comprando roupa, mas você não quer executar, você não quer aprender a usar as técnicas, os materiais, enfim. Eu aprendi a madrugar fazendo trabalho na faculdade, porque nem na escola eu fazia isso. Nem na escola eu estava assim, varada para fazer prova, mas na faculdade eu vi que se eu não varasse, o negócio não ia andar. Então, tem que ter muito tempo, muita disposição, fazer realmente porque tá gostando, porque se uma pessoa entrar e não gostar, ela não vai aguentar. E não é fácil, tem que estudar muito, muito, muito mesmo. O curso também transformou o estilo de vocês? Mudou o jeito de vocês se vestirem? Rolou uma libertação nesse sentido também? Eu realmente me transformei depois que eu comecei a fazer a faculdade de moda, porque eu lembro que o meu guarda-roupa era muito monocromático. E quando eu me deparei com aquela explosão de referência, de inspiração, né, pintores, artistas, era assim, fui jogada num caldeirão assim, eu me encantei pelas cores, então eu comecei a usar muita estampa, muita estampa. É isso, na faculdade as pessoas vão do jeito que elas querem, não tem brega, não tem feio, cada um vai de um jeito, então você se sente muito livre, porque não tem ali, você não está massificado, você não tem um código estético que você tem que seguir. Então, eu me senti muito à vontade para experimentar. Às vezes eu ia assim com umas produções assim que eu falava, meio pode ser meio bizarro, mas assim, sabe quando ninguém vai apontar para você porque tá todo mundo estranho lá junto também. Assim como vocês falou, não tem essa regra, né, na faculdade. Eu acho que é por isso que as minhas amigas que não fazem moda, todo mundo critica quem faz moda, porque fala, gente, vocês fazem moda, mas vocês são os mais bregas. Tipo assim, vocês andam com umas roupas nada a ver. Mas é que lá na faculdade realmente é muito livre. De tanto você ver expressão, 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 e ficar 2 anos, 4 anos, né, consumindo expressão, 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 você acaba também se vestindo de uma forma como você tá se expressando. Então, é muita coisa assim, fora do normal. E pra gente é normal, pra gente não tem nada de brega, assim. O estudante de moda é o que quem menos vê se alguma coisa é brega ou não. E quais são as possibilidades de atuação para quem se forma em moda? Quais segmentos acabam empregando a maioria dos profissionais? Isso vale também para estagiários e recém-formados, né? Como que está o mercado? Porque além dos caminhos tradicionais, que aí você pode ser estilista de roupa, você pode ser estilista de calçado, você pode ser estilista de acessórios. Acessórios é bolsa, sapato, cinto, né? Às vezes meia, cachecol. E todos esses segmentos você ainda consegue se especializar, masculino ou feminino ou infantil. Designer, estilista de estampa, porque numa das empresas que eu trabalhei, a coleção era tão gigante que era impossível o estilista também desenvolver a estampa. Então, tinha uma equipe que era só para desenvolvimento de estampa. Saindo dessa parte de criação, você pode ir para a parte das mídias, e aí entra jornalismo, as influencers de moda. Sim, lembrei também do marketing de moda. Você pode trabalhar na indústria têxtil, então você faz moda e você pode fazer um curso, ou às vezes pode ser que tenha alguma faculdade que já tenha essa especialização em engenharia têxtil. E aí você consegue entrar nas tecelagens para você ser estilista de tecido. Então não é de roupa, você vai ser estilista da matéria-prima. Fotografia de moda, como editor de moda, styling de desfile. O stylist de desfile, o que ele faz? Ele é contratado pela marca, ele conhece a coleção, mas ele vai combinar as roupas e os acessórios e escolher a trilha e fazer todos aqueles complementos para que aquele desfile tenha uma coerência, uma unidade. Quando estiver passando o desfile, eles consigam contar a história que a marca quer contar. Tem muitos segmentos, assim. Tem muita gente que no meio do curso também abre a própria marca ou até antes de entrar. E aí faz moda para ajudar nessa marca que criou. Mas a maioria começa trabalhando em marcas assim, né, conhecidas de shopping. Acho que a maioria vira estilista. É muito abrangente, assim, parece que cada ano que passa tá surgindo mais oportunidade de estágio. Tem muitos ramos, muitas coisas diversas. Eu acredito que ainda a maior parte dos estudantes, dos recém-formados, é absorvido pelas grandes marcas ou pequenas marcas, mas sempre para a área de criação, desenvolvimento de produto.
Então, o que a Rebeca falou, é estilista, pode ser de roupa, pode ser de sapato. É uma indústria muito grande, mas não é tão organizada, não é tão... Sabe aquela coisa assim, ó, você entra como estagiário e depois você tem um plano de carreira. Não tem muito essas coisas, assim. São poucas as empresas que têm, assim, um tamanho, uma estrutura que pensa desse jeito tão organizado administrativamente, né? De gestão mesmo. Eu lembro que na minha época tinha ali uma marca de um estilista super famoso, ele não pagava nada, você tinha que trabalhar, você tinha que pagar para trabalhar para ele. Porque eu acho que aí também entra um pouco a coisa do ego, né? Você já está tendo a honra, a sorte de poder estar dentro da minha marca, em contato comigo. Então, agradeça, sabe? Era meio assim, entendeu? Tipo, o Diabo Veste Prada não é mentira, sabe? Assim, aquilo ali ainda tá, dependendo da marca que você trabalha, ainda é leve, aquilo ali que passa no filme, sabe? Assim, é romantizado. Na moda é isso. Eu acho que é o que a Rebeca falou. É muito fácil você conseguir estágio. E existe todo tipo de estágio, em todo tipo de trabalho, em todo tipo de condições. Então, você tem que pensar bem, né? Se sua saúde mental vai aguentar, se sua saúde física vai aguentar. Sobre essa questão de empreender, de ter o próprio negócio. A Suzy comentou lá no começo que tem uma consultoria, né? E a Rebeca disse que tem gente que durante o curso já abre a própria marca. Daí, Suzy, você que tem bastante experiência nessa área, quais são os principais desafios de ter um negócio próprio no mercado de moda? Eu tenho visão somente do empreendedorismo de moda na área de confecção, produzindo ali sua coleção de roupa, seja sapato, acessório, ou na que eu escolhi, que foi a de consultoria de moda. Na parte de confecção, eu acho que o maior desafio é o seguinte: para você fabricar uma peça de roupa, a estrutura de uma marca pequena ou uma marca grande é a mesma. O que muda é a escala. Mas assim, se você é uma marca pequena, você precisa ter ali alguém que corte o tecido, alguém que faça a modelagem, alguém que monte a peça piloto, alguém que prove essa peça piloto para corrigir os erros, e alguém que corte a produção e alguém que costure essa produção, mesmo que seja uma produção de 10 peças. Numa confecção maior, já tem tudo isso esquematizado. Então, eu vejo que o maior desafio é assim, é a pessoa conseguir lidar com todos esses processos, e pelo fato dela estar começando, dificilmente ela vai ter as coisas automatizadas, então vai ser tudo no MOOC. E aí, além dela ter que fazer tudo isso no MOOC, são muitos processos, onde você depende de muitas pessoas, então tem a chance de dar pepino é muito grande. Mas é você lidar com todos esses processos, é você ter o capital para conseguir arcar com o custo de todos esses processos. A marca grande, ela contratou, ela tem ali a modelista fixa, ela tem o cortador fixo, ela tem, tá todo mundo fixo ali. Você que está começando é todo mundo freela. Então eles não cobram barato também. E você fazer a gestão de todas as áreas, porque por menor que seja a sua marca, você vai ter que vender, você vai ter que fazer minimamente um marketing, né? Você vai ter que desenvolver o produto, você vai ter cuidado financeiro, tem que fazer tudo, desde comprar o papel higiênico, lavar o banheiro, escolher o tecido, levar na modelista. São muitas áreas distintas e você tem que dar conta de tudo. Então, você fica muito sobrecarregado. Já no meu caso de consultoria de moda, o que mais é desafiador, que agora, assim, de tanto levar na cara, também já fica mais calejada, né? O que é mais desafiador é lidar com os clientes, porque tem muitos clientes que não sabem exatamente o que eles querem. Você pega ali o briefing, que seria assim, como se fosse assim, eu quero uma coleção assim, eu quero... E aí você desenvolve em cima do que ele passou, que ele quer, mas quando chegar assim, ai, mas eu não gostei. Ah, tá, mas não gostou do quê? A pessoa não sabe explicar. Ah, não, mas isso aqui, por exemplo, eu te apresentei, né, uma blusa. Ai, mas tá feia. Não, tudo bem, tá feia, mas assim, o que é feio? O que tá feio? O decote tá muito grande, não gostou do tecido, você não gostou desse... A pessoa não sabe. Aí você fica naquele negócio assim, tipo, X, só tá feio. Então só tá feio como, meu filho, né? E aí eu fui aprendendo a filtrar, porque cliente que eu vejo que é muito indeciso, eu não pego mais essa dor de cabeça, porque você fica careca, você fica doente.
por mais que você tenha colocado ali um preço justo, às vezes um preço alto, aquilo ali já começa a parecer barato, de tanto trabalho que dá. Na entrevista, assim, no primeiro contato, se eu percebo que a pessoa não sabe o que quer, tem muita dúvida, já nem pego. E Suzy, conta um pouco também do seu canal no YouTube, que você mencionou lá no começo, e também outras iniciativas no online que você toca. Então, o canal do YouTube, ele tá um pouco desativado. Faz um tempo que eu não subo vídeos nele, mas assim, o conteúdo que tá lá, ele é muito proveitoso porque ele não fala de tendência de moda, ele fala muito dessa parte que eu comentei que eu sinto que falta para os estudantes quando se formam, que é de planejamento de coleção, organização de coleção, que é toda essa parte mais com cara de ADM. O nome do canal é Style Moda, né? Style de style, e o Li eu coloquei do meu sobrenome, então é Style Moda. E aí, em paralelo, eu tinha cursos também, que são para pessoas que são os pequenos empreendedores, que é a pessoa sozinha fazendo tudo. E aí, para essas pessoas, não seria nem consultoria, eu dava aulas para elas aprenderem ali como colocar tudo isso de planejamento em prática, mas numa escala pequenininha, onde você tem muito mais desafios, né, para serem resolvidos, porque você não tem ali um programa que já puxa todas as vendas, você não tem um programa que já organiza todo o seu estoque, né? Videoaulas mesmo, né? E para fechar o nosso bate-papo, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de moda? Se você quer trabalhar em marca de moda, ou até mesmo você quer ter a sua marca de moda, tem que saber trabalhar em equipe. Não tem como. Se você não sabe lidar com as pessoas, se você não sabe transmitir o que você quer, ou transmitir o que não ficou bom, aí o que acontece com a pessoa que não tem essa habilidade? Se ela é a dona da marca, ou ela tem que ter muito dinheiro para realmente pagar muito bem para os melhores funcionários não saírem, porque não aguentam trabalhar naquele ambiente. Mas assim, se você não sabe criar esse ambiente bom de trabalho em equipe, ou seus funcionários bons vão sair, ou se você está ali dentro, inserido dentro de uma empresa, você tem que ser assim muito fora da curva, excepcional, para não ser mandado embora de primeira, mas eu acho que no final vai ser mandado embora sim, porque é isso, por melhor estilista que você seja, você não vai fazer a coleção sozinho. Então, se ninguém consegue trabalhar com você, eles vão até preferir pegar alguém que é um pouquinho pior, mas que a roda gira, do que tudo parar em você e virar aquele drama. Da parte de habilidades técnicas, o que eu sinto e que eu vejo hoje em dia, porque me pedem também muitas indicações de pessoas para trabalhar em estilo, é você ter uma visão mais de administração. Em que sentido? Quando você cria uma roupa, você tem que ter noção de quanto que vai sair aquela roupa. Se aquela roupa ali é vendável, se o preço dela vai ser condizente com o preço que a marca pratica. E isso eu aprendi na segunda marca que eu trabalhei, porque lá você tinha que ser criativo, mas você tinha que se encaixar no mix de produto, no mix de preço. Então eles já passavam. Você pode ser super criativo, mas você tem que fazer nessa coleção 20 blusas de manga curta de R$ 30, de malha. Então, assim, você tem que ser super criativo, mas dentro de um cercadinho que eles já passaram, que são coisas que vão dar certo lá na frente como produto. Então, eu acho que uma habilidade técnica importante é, assim, você ter noção de como gerir, de como planejar, de como administrar uma coleção. Não só a parte criativa, mas a parte ali chata dos números, né, de quanto que vai ficar, de saber olhar ali uma coleção, nossa, vendeu muito manga comprida, então na próxima, como é que é? Junto com as tendências, eu vou fazer manga comprida também ou não vou fazer? Né? Eu vejo que realmente assim o mercado ele tem uma defasagem desse tipo de profissional. Que é um curso que demanda muito tempo, muito esforço. Criatividade você vai adquirindo, desenho também você vai adquirindo habilidade, mas realmente eu acho que esforço, força de vontade e também estar disposto a investir um pouco na faculdade e gastar um pouquinho em materiais, né? Coisas que às vezes não é só a mensalidade. Coisas que pedem, às vezes eu gasto muito dinheiro, por exemplo, com tecido, que é coisas que a faculdade não disponibiliza. Saber que você vai entrar e você vai ter que tirar um pouco do dinheiro do bolso, assim, vai sofrer um pouco. E é isso, né? Tem gente que entra na faculdade de moda achando que vai ser desfile de moda. Não, às vezes
Você vai gastar o dinheiro que você compraria uma roupa para comprar um pincel. Mas eu acho que você tem que ter essa disposição de realmente investir, porque é conhecimento, é experiência, e isso daí você não perde depois, né? Você tem que entrar com a cabeça aberta para conhecer tudo que ela está te oferecendo, sabe assim, experimentar todos os caminhos que ela está te oferecendo. Então, acho que a curiosidade e a mente aberta para aceitar não fecha as portas, você nunca sabe. Então, é um momento que você tem para experimentar, porque depois que você sai, você está ali no mercado como profissional, é um peso muito maior você ficar mudando ali, mesmo dentro da área de moda, mas pulando ali de um caminho para o outro, é muito mais difícil. Agora, se você já dá uma experimentada geral em tudo durante a faculdade, se você realmente se dedica para fazer estágios e ter essa experiência também da vida real, que a faculdade é aquele início onde você vai encher bastante o seu repertório, encher bastante, sabe, o seu tanque ali de gasolina. Suzy e Rebeca, muito obrigado pela conversa, foi muito legal saber como o curso de moda abre a mente dos estudantes e vai muito além das questões relacionadas só ao que a gente veste, né? É muita cultura, comportamento, entendimento da sociedade também, foi show demais. Muito obrigado para você que acompanhou o bate-papo e não esquece de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre o curso e a carreira em moda. Semana que vem tem mais episódio inédito chegando aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.